Boa noite. No último vídeo eu tinha falado sobre frequência. Frequência medida por tempo. Então, por exemplo, com que frequência eu vou ao mercado? Vou uma vez por dia. Com que frequência a roda de um carro gira? Um RPM, ou seja, uma rotação por minuto. Ou seja, quanto tempo ou com que frequência a roda dá a volta. E tipo, para um carro levar 1 minuto para dar uma volta, deve estar tipo a 10 por hora. Mas vamos lá. Tem um negócio muito legal nessa ideia de frequência. Vamos parar para pensar um pouquinho na luz, certo? Uma pequena partícula de luz, e aqui a gente vai representar por um triângulo isósceles. Vamos dizer que no espaço ele fica trepidando em torno de si mesmo e fica vibrando, enquanto navega pelo espaço vibrando, certo? A partícula de luz é extremamente fina, certo? Dá para colocar como se fosse um som, seria extremamente agudo. Um ouvido humano, ele consegue ouvir, tem um limite de até onde se consegue ouvir para mais agudo ou para mais grave, né? Mais agudo, alta frequência, o que morcegos ouvem, e mais grave, a baixa frequência, que é algo que poucos animais, como cachorros, por exemplo, conseguem ouvir. Aí a gente pega mais as frequências da luz, embora a gente não possa ouvir, a gente pode ver, certo? E a forma que a gente vê a luz acaba sendo por cores. Então, óbvio, a gente não vê, por exemplo, a luz azul bem fininha e a luz vermelha bem grande. Mas a gente consegue nitidamente separar fácil o vermelho do azul. Apenas um exemplo abstrato. Mas vá lá. Considerando que a luz é uma vibração tão fina, o som já não é tão fino, certo? Então, por exemplo, se eu tocar a nota Mi e eu tocar a nota Si, opa, entre Mi e Si, dá para ouvir a diferença, dá para diferenciar, certo? E diferente da luz que é da visão, isso acontece pela audição, pelo ouvir. Então veja bem, só aqui, para duas medidas de frequência, sendo que o Mi seria amarelo e o Si seria roxo, dentro da escala, vamos dizer que só aí o ser humano, como criatura, precisa de dois sentidos diferentes, certo? Mas ambos são verbos, ambos são movimentos no espaço. E aí que entra a questão. Aí, detalhe, quando eu digo ressoa, os nossos cinco sentidos pegam luz, não podendo pegar nada mais agudo, e o som, sendo que muito mais agudo que o som, a gente precisa de outros sentidos. Quanta coisa cabe entre uma coisa e outra que os nossos sentidos não pegam? Demonstração de vibração por frequência. Tudo o que pensamos, se acrescentamos sentimento, será criado. Cuide com o que você anda vibrando. Imagine que se tenha dois garfos, certo? Vibrando. Se eu pegar dois garfos de tamanhos diferentes, eles não vão bater. Agora, se eu pegar dois garfos de tamanhos iguais, a tendência natural é que eles ressoem. O aspecto que eu quero pegar aqui é a ressonância. Ou o que a gente chama de
aí já não é frequência de um som ou de uma vibração. Aí a gente está falando de comunicação entre frequências, certo? É a ressonância. Quando ambos ressoam ou um alimenta o outro, né? Um bom exemplo disso é quando, vamos dizer, uma pessoa vai à igreja, mas o hábito vai se perdendo. Agora, quando tem duas pessoas indo para a igreja, quando uma não tiver afim, a outra leva. O mesmo vale para academia, trabalho, bebida, drogas, atividades boas ou ruins. Frequência, mais gente levando, cria-se uma inércia. Ou aquela ideia de você tá num carro e de repente o carro, certo? Você tá em movimento junto com o carro. No momento que o carro freia, você vai para frente. Isso é o que a gente chama de inércia. Do mesmo jeito, à medida que a gente repete hábitos na vida, existem movimentos que são inérticos, certo? O ponto em questão não é esse. O ponto em questão é a corrente. Ou seja, entre um garfo e outro garfo. Vamos lá. Imagina que tem um garfo aqui, certo? E um garfo aqui. A gente está falando de o quê? Mais ou menos 1 metro. Vamos colocar aqui uma distância imaginária de mais ou menos 1 metro, certo? Entre um garfo e outro, cria-se a ressonância, ou seja, a energia de um corre pelo ar até o outro, fazendo o outro ressoar, tá? Entre 1 metro e outro, quantas milhares de moléculas no meio tem que vibrar para um tocar o outro? Isso a gente está falando de som, certo? Audível, perceptível pela capacidade humana. Mas se a gente falar de luz ou de partículas menores, quanta partícula não tem aí no meio? Certo? Aí a gente para e pensa um pouquinho no Sol. Imagina que o Sol, bem lindo, certo? E a milhões e milhões de quilômetros, um planetinha, sei lá, Mercúrio, depois Vênus, e aí lá no raio que o parta, a Terra. Vou colocar aqui para não ter espaço para a folha, tá? Mas seria lá do outro lado da folha. Entre a vibração ou a ressonância da Terra em direção, ou melhor, ao redor do Sol, em referência aos outros planetas, é óbvio que alguma ressonância a Terra tem com os outros planetas, certo? Isso é o que eu chamo de correlação, ou relacionamento vizinho. Mas vamos dizer que a Terra tem uma ligação especial com o Sol, certo? É no Sol que ela está presa. Do mesmo jeito que a Lua gira em torno da Terra. Aí entra duas questões. Primeiro, enquanto a Terra vibra e se comunica com outros corpos, ou seja, seu eco, assim como de um morcego sai, bate, sei lá, em Vênus, e Vênus ressoa isso vibrando de volta, a Lua está inclusa nisso. Ou seja, enquanto a Terra dá uma volta em torno do Sol, a Lua dá em torno da Terra e em torno do Sol. Ou seja, a Lua no astral ela é maior do que a própria Terra. Porque o caminho físico que ela percorre é maior. A força cinética, a força energética da Lua é mais complexa e maior do que a da Terra, mesmo sendo um satélite. De forma similar, mesmo numa situação machista em que a mulher fica em casa, cuide dos filhos e faça o almoço, espiritualmente a mulher sempre vai ser maior e mais poderosa do que o homem. Mas a questão agora não é essa. A questão é a ressonância. Se entre um garfo e outro milhares de moléculas de ar tremem só para o som fazer um garfo fazer outros tremer, tu imagina, bom, entre um planeta e outro não existe ar, certo? O que liga eles é a gravidade. Ou seja, quantas milhares de micropartículas existem para criar essa ressonância e essa corrente? E mais do que isso, quantas milhares de mini correntes tem entre ou mini formações complexas existem entre um planeta e outro ou ao redor do próprio planeta? Vamos dizer que existe o planeta, certo?
O planeta ele tem uma massa magnética ao redor dele. Isso já se sabe pela ciência. Além dessa força magnética, ela possui camadas com diferentes densidades, diferentes níveis de força, sendo que muito próximo dela tem a gravidade, que mantém a gente preso, e muito mais longe tem uma leve ressonância, mas aqui a gente está falando só de magnético, só de ímã. Além da força magnética, existe a força o próprio movimento que a Terra trepida, que seria maior ainda. Ou seja, uma força praticamente sólida. Vamos dizer que você não mude de material. As moléculas que moldam seu corpo continuassem as mesmas. Mas vamos inventar o exemplo de que o seu corpo superaqueça sem você morrer. Certo? As suas moléculas, elas vibram mais rápido, elas só vibram mais rápido. Mas você não deixa de ter a estrutura que tem. Se supostamente isso acontecesse, você não conseguiria mais enxergar as pessoas ou a matéria que forma a Terra. Você começaria a enxergar em outra frequência. Ou seja, você deixaria de ver os vivos para ver coisas mais rápidas. De forma similar, vamos dizer que você precisasse comer só uma vez por ano. Ou seu metabolismo ficasse tão lento que você fosse que nem uma pedra. Ao invés de comer uma vez a cada 3 horas, você come uma vez por ano. Nesse exemplo, a situação ficaria, você seria tão lento, mas tão lento, que para as outras pessoas você pareceria parado, certo? E você conseguiria só ver coisas que passam, você conseguiria perceber micromovimentos. Dizendo, uma pessoa na velocidade normal, passando do seu lado, pareceria que nem um raio. Tudo pareceria muito rápido. E aí sim você seria propriamente, tudo para você seria propriamente invisível. Enfim, formas de vida naturais, como por exemplo um gato, um cachorro, iria passar correndo, certo? Você olharia para uma pessoa e veria ela nascer, envelhecer, crescer, ficar adulta e morrer, talvez no que para você fosse o mesmo dia, certo? Se uma pessoa come de 3 em 3 horas e morre em 70 anos, vamos dizer que você come uma vez a cada 3 anos, fazendo a relação um ano para uma hora. Você olharia para uma pessoa, ela não pareceria uma pessoa. Ela pareceria, óbvio, uma mancha. Mas vamos dizer que todo dia uma pessoa fique num determinado parque um horário do dia. E você tá ali olhando para esse ponto. Todo dia a pessoa vai ali, para e vai para casa. Você veria essa pessoa crescer, aquela mancha crescer, ficar adulta, envelhecer, morrer, talvez num piscar de olhos. Ou muito rápido. Do mesmo jeito, se eu acender uma vela, não parece que ela tem vida. Se a vela, por um nanosegundo, cria uma estrutura, uma ação-reação que fosse capaz de pensar, até mesmo te olhar, mas não tem a densidade para mexer com você e logo depois morre, você não tem como saber. Do ponto de vista energético, que uma mancha de movimento crie ação-reação, complexidade na sua estrutura para raciocinar. Mas não é impossível. Do mesmo jeito, existem mosquitos que nascem, vivem uma semana, é literalmente isso, eles vivem uma semana no período de gestação, ou seja, dentro do ovo, para depois nascer. Quando eles nascem, eles têm um único dia para procriar. Esse sim tem que ouvir funk, porque ele nasce, ele tem um dia para procriar, ele procria, ele vai lá faz o acasalamento. A fêmea procura água parada, e sim, tô falando do mosquito da dengue, vai lá e coloca ovos, para logo depois tanto a fêmea quanto o macho morrer. Se você for para. Não lembro se é de fato o mosquito da dengue, se não me engano, o mosquito da dengue é uma semana. A libélula, acho que é um dia. Mas tanto faz a espécie. A questão é um período de vida extremamente curto. E a gente não está falando de algo irreal, a gente está falando de um mosquito. Ele está aqui do nosso lado, digamos assim, me incomoda quase toda noite. A gente para abrir imaginação para algo irreal. Vamos dizer que no que eu acendo um palito de fósforo,
ou um isqueiro, aquele isqueiro, ele, no simples trepidar de milhares e milhares de moléculas, por alguns segundos ali se forma uma pequena vida. Ou um aglomerado de bombas, ação, reação, empurra, empuxa, empurra, puxa, empurra, puxa, que cria um redemoinho, e nesse redemoinho, nesse pequeno vórtice, cria-se a capacidade de equivalente a várias sinapses. Uma criatura que, por eco, consegue perceber o seu redor, mas tudo está congelado para ela. A gente é paralisado. Tudo que é muito rápido ele consegue ver. Só que a existência dele é tão curta e é uma frequência tão sutil que ele não tem como incomodar a gente, como empurrar a gente, como dar algum sinal ou algum aviso. Ele apenas vê, existe aquele momento e depois some. Para ele pode ser 60, 70 anos, mas para a gente é questão de meio segundo. Um outro bom exemplo: o cérebro. Posta. Como já se sabe, o cérebro humano eles são milhares e milhares de sinapses, certo? O que é uma sinapse? É uma célulazinha bem bonitinha que pega sinal de alguma outra coisa, de alguma outra sinapse, muitas vezes vindo lá do olho, certo? E de uma sinapse ele joga a sinapse para outra sinapse, que joga para outra sinapse, e eventualmente mais cedo ou mais tarde ela bifurca. Ou seja, vamos supor que eu tenho lá duas bolas de sinuca e eu jogo uma exatamente no meio. As duas bolas tendem a se espalhar, certo? Bifurcadamente, cada uma vai para um lado. Do mesmo jeito, as sinapses não são um caminho único. À medida que elas vão indo, uma hora elas bifurcam, ou até mesmo trificam. Trifico foi uma palavra que eu acabei de inventar, mas tudo bem. Seja como for, do mesmo jeito, imaginem que existe o Sol, certo? E exista o nosso planeta e vários outros planetas. Existe um jogo magnético de empurra e puxa aqui. Existe uma espécie de jogo de cintura, certo? Onde na qual todos são mexidos. Agora, perto do nosso sistema solar, existe outro sistema solar. E milhares nesses jogos de empurra-puxa. Entenderam o ponto que eu estou querendo chegar? De forma relativa, não digo a Via Láctea, certo? Mas se a gente for parar para pensar no nosso simples planetinha, a Terra. Um simples planeta tem milhares e milhares de pequenas moléculas. E a molécula, eu já expliquei isso em outro vídeo, é a distância entre o próton, vamos dizer que fosse desse tamanho, e o elétron é ridículo de pequeno. O elétron, ele chega a ser, bom, é uma pulga. Como se isso não bastasse, a distância entre o próton e o elétron é mais ou menos essa. Ou seja, é tipo assim, esse daqui dá volta nesse, tá ligado? E para uma molécula se ligar com outra molécula, não existe um abraço, uma corrente ou uma algema. É simplesmente uma bolinha que dá volta nele, e essa bolinha dá volta nele, e a última bolinha resolve dar volta nos dois. Pronto. Existe ali a ligação do chumbo, existe ali a ligação do aço, sabe? Ou seja, do mesmo jeito, o Sol pode estar estúpido de longe do nosso planeta para nós. Mas, de alguma distância muito alta ou muito grande, é como se eles fossem sólidos. Ou seja, para alguma frequência ou forma de criatura, isso chega a ser um chão. Ou seja, de um ponto de vista mais amplo, assim como para a gente o chumbo não deixa passar luz, a ligação magnética entre Vênus e o Sol, ou entre a Terra e o Sol, até mesmo entre Marte e o Sol, é tão forte que chega a ser sólido. E a gente está falando só de bolinha girando em torno de bolinha. O que eu estou querendo chegar com esse raciocínio? Só a Terra, nos seus átomos, que funcionam mais ou menos assim, nessa ridícula distância, impressão, jogo de balanço, e principalmente com comunicação com o Sol,
com trepidações com Marte, trepidações com Vênus. Ela tem um jogo de balanços em que na qual ela tem que lidar com bastante estímulos, certo? O que é um estímulo? Por exemplo, se você tampar os seus olhos e parar de enxergar, em um ano você está cego. O teu cérebro perde o estímulo. Por outro lado, se uma pessoa treinar a visão, ela fica com a visão aguçada. Se uma pessoa treinar a sua audição, ela consegue desenvolver, e isso já foi feito, eu achei impressionante, ela pode desenvolver ecolocalização, ou a capacidade do morcego de fazer um barulhinho, e não, a pessoa que desenvolveu isso, ela não grunhia. Era um cego, tá? E ele fazia assim, ó. Ele puxava, ele fazia a língua fazer barulho com o céu da boca. Moral da história. Se você tampar os ouvidos ou furar os tímpanos, em mais ou menos 4 a 5 anos, mesmo se um médico conseguir recolocar os teus tímpanos, o teu cérebro vai ter suprimido as ligações nervosas necessárias para ele funcionar e vai ter desviado para outras áreas. Ou seja, você não só perdeu a audição, como o cérebro já está usando aquele departamento para outra coisa. O que isso quer dizer? A gente tem que exercitar a audição ouvindo. De forma similar, vamos dizer que o planeta Terra ele seja uma massa de moléculas, certo? Mesmo que desorganizado, essas moléculas têm uma dança entre si consigo mesmas. Mas dentro delas existe um desenho tridimensional de números ecos, como se fosse uma cor, uma frequência. Enquanto esses aglomerados no resto, ou na borda, na periferia da Terra, ficam meio confusas, no centro elas se alinham ao redor de um eixo. Logo, a Terra ela trepida. E nesse trepidar, ela sempre dá a mesma volta em torno do mesmo planeta, e a maioria dos planetas ficam milhões de anos antes de mudar de lugar. Ou se estão mudando de lugar e tudo está em constante mudança, é extremamente lento. Ou seja, se a Terra for capaz de raciocinar, embora ela não tenha instinto de sobrevivência, né, ela não tenha a organização biológica de uma sinapse, de novo, ela é só um monte de aglomerados, ainda assim, ela teoricamente tem complexidade informacional o bastante para anotar o que está ocorrendo e até mesmo prever acontecimentos e influenciar isso. Ou seja, a Terra pode perfeitamente ter uma personalidade sem a nossa maldição de medo, angústia ou instintos de sobrevivência. Voltamos ao exemplo dos dois garfos. Se a Terra ressoa com o resto, e entre um ressoa e outro podem existir milhares de coisas. Ah, e detalhe, quando eu digo ressoa, os nossos 5 sentidos pegam luz, não podendo pegar nada mais agudo, e o som, sendo que muito mais agudo que o som, a gente precisa de outros sentidos. Quanta coisa cabe entre uma coisa e outra que os nossos sentidos não pegam?